Clopin vai lhes contar. É uma história. A história de um homem e um monstro. Hoje nós vamos falar sobre um filme que não pontua muito bem nos favoritos da Disney da grande galera. Um filme que durante a infância de muitas pessoas trouxe sentimentos muito diferentes e curiosos, porque no final das contas ele é um filme bastante aterrorizante e até adulto. Estamos falando de Corcunda de Notre Dame, o filme que traz o vilão mais sombrio de toda a Disney. Juiz Cláudio Frollo, os sons de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame foi lançado logo em 96, depois de grandes sucessos como O Rei Leão, mas não conseguiu ganhar da mesma forma o coração das crianças, principalmente. E isso porque ele é um filme bastante denso e com temáticas bem adultas. Pare, senhor. Devagar. Dê tempo entre as chibatadas, senão a dor do novo golpe vai aliviar o antigo. Sim. Mas eu particularmente sempre gostei um tanto desse filme, embora ele sempre me deixou incomodado desde criança, e eu só vim entender exatamente o porquê quando fiquei mais velho. A história do passado nos é narrada pelo Clopin e temos ali toda uma base para entender como vai se desenvolver daqui em diante. Tudo começa na escuridão sob o cais em Notre Dame. 4 ciganos em forte tensão sob o cais em Notre Dame. Paguem entrar um assalto em país. 4 ciganos estavam muito apreensivos e fugindo daquele lugar. E do que eles estavam fugindo? Da caçada que estava sendo liderada pelo juiz Cláudio Frollo. E esse cara é a razão pro pesadelo de muita gente. Frollo, o juiz, mandou varrer o mal dali. Ele continua aquela perseguição àquele grupo de pessoas, que inclusive conta com a mulher que estava com uma criança de colo. Depois de uma emboscada, ele conseguiu capturar parte daquele grupo, mas essa mãe e seu filho fugiram. Ele correu mais uma vez atrás, dessa vez pessoalmente com seu cavalo, cruzando as ruas de Paris, e em um ato impiedoso simplesmente arrancou o bebê das mãos daquela mãe, que caiu, bateu a cabeça na escadaria da igreja e morreu ali mesmo. Nessa situação, Frollo olha pro bebezinho e decide que deveria matá-lo. Mas então, Arcediago, o homem da igreja, acabou parando aquele ato nefasto. Pare! Gritou Arcediago. É uma alma profana. Vou mandá-la de volta ao inferno, que é o seu lugar. Dizendo que ele tinha derramado sangue inocente nas escadarias de Notre Dame e que ele poderia simplesmente fingir, fugir, mas de alguns olhos ele nunca conseguiria. Mas não vai conseguir desviar nem fugir desse olhar. E depois disso, Frollo decidiu, entre muitas aspas, criar aquela criança. E aquela criança foi chamada de Quasimodo, que é o protagonista do filme. Frollo deu um nome cruel à criança. Um nome que significa meio formado, Quasimodo. Essa história já começa de uma maneira muito sinistra, né? E depois só eu vim entender exatamente toda a grandiosidade desse ponto que estava sendo abordado e toda a parte terrível envolvida nisso. Responda ao enigma assim que puder ao soar de Notre Dame. Quem é o monstro e o homem quem é? Estamos agora com o Quasimodo adulto vivendo na Catedral de Notre Dame, enquanto Frollo é a única pessoa que ele tem maior contato, uma figura que ele vê de certa forma como figura paterna, mas que não é nem de perto um pai. Quando sua mãe impiedosa o abandonou ainda criança, qualquer outro o teria afogado. E é esse o seu agradecimento por eu criá-lo como um filho? Sempre tratou o Quasimodo como uma coisa que existe ali, que ele pode utilizar como ferramenta no futuro. Por isso, ele manteve vivo e manteve a proximidade com ele. E talvez tal criatura possa um dia, enfim, servir a mim. Mas nunca teve nenhum tipo de sentimento, nunca se importou de verdade, não. Simplesmente trancafiou o menino e fez com que ele crescesse sem ter contato com o mundo. E o próprio sonho daquela criança, agora não mais criança, é simplesmente andar lá fora. Lá fora, como alguém comum,
Um homem extremamente bondoso e puro, mas inseguro, pelas próprias inseguranças construídas ao longo do tempo pelo próprio Claude Frollo, principalmente quanto à sua aparência e a que ele chama de deformidade, que é, bom, a corcunda. Seu aleijão, Meu aleijão é muito feio. é muito feio. O mundo não tem muita pena desse crime. A relação entre esses dois é bastante tensa e todo momento de tela você consegue sentir como o Frollo é aquele tipo de vilão que vai enraizando. Ele vai participando da vida do Quasimodo enquanto ele cresce e aí vai aumentando suas garras, praticamente sufocando aquele rapaz para que ele não tenha decisão, para que ele não tenha uma vida de verdade. Vão tratá-lo como a um monstro. Eu sou um monstro. Dessas coisas é que o povo ri. Sou só um monstro. Enquanto isso, em paralelo, continua a perseguição do Frollo aos ciganos. E esse é um ponto que eu só fui entender melhor o porquê me incomodava tanto quando eu fiquei um pouco mais velho, mas é extremamente pesado desde sempre. Afinal de contas, no passado, ele matou a mulher inocente simplesmente porque ela era cigana e os ciganos estavam tentando entrar em Paris. E essa perseguição, no contexto do filme, já existe há muito tempo e continua naquela época, e principalmente se a gente for considerar contexto histórico e pesquisar, é uma coisa que é, bom, realidade. E como uma das figuras mais importantes para esse núcleo, temos Esmeralda. Muito bem, cigana. Onde conseguiu dinheiro? Para a sua informação, eu o ganhei. Ciganos não ganham dinheiro. Roubam! Esmeralda é uma mulher extremamente inteligente, bela e justa. Ela o tempo inteiro está procurando melhoras para o seu povo, está buscando alguma forma de conseguir o mínimo da justiça. Criadora de problemas. Talvez um dia no tronco a acalme. E com isso, o caminho dela acaba sendo cruzado com o Quasimodo quando ele decide sair da igreja. Ele vai para um festival, para a festa dos tolos que estava rolando na parte de baixo, né? Completamente vestido, mascarado para tentar passar ali no meio das pessoas. E uma das cenas mais tristes da Disney acaba acontecendo. As pessoas veem ele, acabam elegendo ele como a máscara mais feia que tá ali nas festas dos tolos. E no final das contas, aquela era apenas o rosto, a face de Quasimodo. E no meio dessa situação, ao invés das pessoas terem qualquer tipo de reação, no final das contas ele é completamente amarrado e o povo comum arremessa alimentos nele, grita, xinga, enquanto ele está no meio da praça girando e servindo de momento para que as pessoas comuns e boas pudessem dar risada daquela situação. Enquanto a Esmeralda é a única pessoa que vai lá com força e é contra tudo isso. Eu sinto muito. Isso não devia ter acontecido. Desamarra o Quasimodo e fala algumas verdades pro Frollo, que estava ali assistindo e dando risada da punição que o Quasimodo estava levando por sair de casa. Permissão para impedir essa crueldade. Só um momento, capitão. Uma lição tem que ser aprendida aqui. E a relação de Esmeralda e Frollo é bastante tensa e complicada, porque o Frollo odeia ela, a existência dessa pessoa, porque ela é uma cigana. Mas existem algumas nuances nesse ponto. Maltrata este pobre rapaz como maltrata o meu povo! Fala de justiça e é cruel com os que mais precisam de sua ajuda! Silêncio! Justiça! Nuances que a gente vê um pouco à frente no filme em uma cena extremamente tensa, que é o Frollo cantando uma música. Me diga, Maria, por que eu a vi dançar? Porque seu olhar me incendiou. Essa música começa com ele se orgulhando pra Maria, né? Comentando que ele é um homem justo e bom e por isso ele pode se orgulhar. Sei que é mais puro o meu dom do que a plebe fraca e tão vulgar. E é uma música simplesmente dele revelando os sentimentos carnais que ele tem pela Esmeralda. Desejo eterno. Não só ele revelando esses sentimentos, como projetando e colocando a responsabilidade pela existência deles nela, como se ela fosse a responsável por ter despertado magicamente sentimentos carnais que ele sente por ela, por mais que ele a odeie como existência. Não deixe que ela lance mão do mal que me consome em seu ardor. E o refrão dessa música simplesmente me arrepia inteiro, que é ele definindo que ou
ela fica com ele ou vai queimar no fogo do inferno. Meu beijo tão terno, ou no inferno ardente. Ok, isso é um ponto de vista maléfico, cruel, mas esperado de um vilão, certo? O problema é que a estrutura é um pouco diferente. Ele não é visto como um vilão pela sociedade e pelo mundo. Não é como o Scar. O Scar, todo mundo sabia que ele era vilão, a gente sabe desde o começo do filme. Todas as pessoas que estão ali têm um pé atrás com ele, com exceção do Simba quando era criança. Não é como se fosse o Hades de Hércules, que também tem essa pegada, desde o começo está ali posto como um vilão, e as pessoas sabem que ele é um pouco mais problemático. Queime. O quê? Até virar cinzas. Eles são traidores e têm que servir de exemplo. Nesse momento aqui, o Frollo representa socialmente uma pessoa boa. Não apenas uma pessoa boa que está representando aquelas pessoas que estavam dando risada do Quasimodo na festa dos tolos, mas ele é a própria justiça. Ele é, novamente, juiz Claude Frollo. E ele está perseguindo pessoas, matando pessoas à torto e à direito, botando isso na conta das próprias pessoas que estão por aí e são impuras, são nojentas, segundo ele mesmo. E quando tem um sentimento muito problemático dentro dele mesmo, ele coloca essa responsabilidade na outra pessoa. E caso ela não corresponda a isso, irá queimar, mais uma vez, no fogo do inferno. Achem a moça. Se tiverem que queimar a cidade inteira, que seja. Isso é extremamente forte. É um filme, novamente, que não é, assim, exatamente pra criança por conta desse tipo de coisa. Esse tipo de detalhe que tá ali o tempo inteiro, mas a gente só começa a entender mais quando vai crescendo e entendendo um pouco mais sobre o próprio mundo. Seus modos pagãos inflamam os mais baixos instintos das pessoas. E eles têm que ser detidos. E é um filme extremamente tocante, é um filme muito intenso. Tem ali as melhores músicas da Disney, que inclusive a interpretação brasileira é extremamente elogiada no mundo inteiro por conseguir passar esse sentimento. E é um filme que aborda religião. Por isso é meio estranho até a gente ter isso como um filme de criança. É um filme que aborda a religião não apenas do ponto de vista de que ela existe, de que existe o justo correndo por ali. É até diferente, porque até a própria música do Quasimodo, isso sempre me deixava muito curioso quando era criança. Ele termina falando que ele vai ter um dia como uma pessoa comum, viver, se Deus quiser. Vou também, se Deus quiser. E aí eu sempre ficava pensando quando era criança, todo esse sofrimento, Quasimodo deve ter o quê? 18, 19 anos, talvez? Durante todos esses tempos, todos esses anos da vida dele, ninguém quis que ele pudesse ter um dia de paz e felicidade. Eu acho que no final das contas, Corcunda de Notre Dame sempre me incomodou, porque aquele cara, assim como o restante das pessoas que estão ali em Paris, não são boas, mas representam as pessoas comuns do nosso mundo. Há 20 anos eu venho cuidando dos ciganos, um a um. E o mais assustador é que no momento daquele de repressão extrema, tanto do próprio Quasimodo a nível pessoal, que o Frollo consegue exercer uma influência negativa extremamente forte, quanto ao próprio povo cigano que tá aí vivendo nos submundos, que tá sendo caçado ainda o tempo inteiro, estão tentando simplesmente sobreviver. Que inclusive tem uma música muito bonita da Esmeralda, né, pedindo para que seu povo fosse salvo. Salve os proscritos, pois não tem pão. Mas frente a essas situações, a gente geralmente pensa, ok, a justiça virá, certo? A gente tem corporações que lutam pelo que é certo, a gente tem corporações que lutam para que a justiça seja feita, para que as coisas deem certo. Certo? Ou não? Eu acho que essa grande dúvida que eu sempre tive o tempo inteiro e não tenho uma resposta agora, depois de, sei lá, 25 anos tendo assistido Corcunda e Notre Dame pela primeira vez, é o que fazer quando a justiça não é exatamente justa? Novamente, ele é o juiz, ele que define, ele que deveria ser justo e salvar a vida das pessoas. Mas o que fazer quando a justiça odeia você pelo que você é, te persegue com extremo preconceito, coloca a culpa em você em coisas que você não tem o mínimo controle e define que
Caso você não age da maneira que ele queira, você vai morrer. E não existe escapatória porque ele é a justiça, teoricamente. E ele vai castigar os maus, e nas chamas do inferno eles vão arder. E é por todos esses fatores que o Frollo simplesmente me arrepia desde criança, desde todas as vezes que eu assisto esse filme. Porque por mais que ele seja um vilão que está dentro de um filme, de um contexto, de uma época diferente, de um filme infantil animado, ele tá por aí, andando, olhando e julgando a todo tempo.